Aqui vai indo. Vai dar certo. Bom dia, amigos ouvintes da Difusora FM, a todos os amigos aí nas redes sociais que nos acompanham. Estamos aqui hoje, dia 3 de outubro, para fazer mais um programa Café com Saúde. Eu sou o Dr. Márcio Rony, apresentando aqui esse programa social da Clínica Endocentro, onde você encontra as informações claras e precisas sobre diversos temas da saúde em geral. Hoje estamos tendo a honra de receber a doutora Janiele Mota para nos apresentar um tema bastante frequente que perturba muitos casais, que é a questão da infertilidade. Doutora Janiele, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Márcio Rony, pelo convite. Bom dia, público navegante aqui que está acompanhando o Café com Saúde, esse programa belíssimo, né, que ajuda a gente a compartilhar esses saberes. E hoje eu trouxe esse tema de infertilidade, né, junto com o Dr. Márcio, porque é uma queixa bastante frequente dentre o público feminino, na verdade. A gente começou agora o Outubro Rosa, né? E embora seja uma campanha nacional voltada para o rastreamento precoce de câncer de mama, vale a gente destacar todas essas temáticas voltadas para o público feminino, principalmente voltadas para a saúde feminina. Certo. E a infertilidade, embora seja uma queixa mais frequentemente nos consultórios, uma queixa feminina, ela é considerada um problema de casal. Certo? A infertilidade ela é definida como uma dificuldade, uma doença relacionada à fertilidade, quando o casal tenta, após um ano, com relações frequentes, sem usar nenhum método contraceptivo, tenta gerar alguma gravidez e não consegue, né, ter o seu objetivo alcançado, não consegue ter aquela gestação. Então, toda vez que um casal vem com essas tentativas de 2 a 3 vezes por semana, com relações sexuais, e mesmo assim sem usar nenhum método de barreira, sem usar o coito, sem usar nenhum anticoncepcional oral, e não consegue gerar uma gestação, a gente começa assim a investigar a infertilidade. Certo. Então, para ter esse conceito de infertilidade, o casal precisa estar há pelo menos um ano tentando, né? Porque às vezes tem casais que estão ali naquele negócio e já cedo querem engravidar, com menos de um ano, então isso foge do conceito, né? Então, assim, além da questão do tempo, a frequência com que também ocorrem essas relações também é algo importante, né, doutora? Isso, né? Não adianta a gente achar que um casal é infértil se, por exemplo, está tendo relação uma vez por mês, né? Então, assim, para a gente ter a fertilidade, a gente tem que pensar em pelo menos 3 fatores, né? Ter gametas, né? Que seria o componente feminino e o masculino, né? Gametas saudáveis, de preferência. Depois disso, esses gametas têm que se juntar, né? Formar um embriãozinho. Então, é importante ter a relação sexual para haver essa junção dos gametas. E, além disso, quando forma o embrião, ele tem que ter uma boa morada, que seria relacionado ao útero feminino, né? Que vai ser a casinha do bebê durante os 9 meses de gestação. E essa frequência, do ponto de vista, seria o quê? 2, 3 relações semanais? Como é que seria menos? Como é que seria mais ou menos essa frequência? Então, a frequência considerada adequada é de pelo menos 2 vezes por semana. Mesmo assim, mesmo um casal saudável, sem nenhuma doença prévia, tendo relações habituais de 2 vezes por semana, só cerca de 15% vão conseguir engravidar nas primeiras tentativas. Então, assim, a gente determina até um ano para que haja sucesso em alguma dessas tentativas. Certo. E qual, hoje em dia, doutora, a prevalência da infertilidade na população em geral e por sexo? Eu acho que assim, se tem infertilidade, pode ser que a causa seja problema, se associa muito à mulher, a mulher que normalmente procura mais o consultório, né, para essa queixa. O homem parece ser um pouco mais preconceituoso em relação a isso aí, fala-se até popularmente que, rapaz, tu é guru, não faz menino, né, o pessoal tem esse dizer, mas assim, com que frequência isso aparece, assim, a prevalência que isso tem? Pronto, né? Na população geral,
a Organização Mundial de Saúde, ela estima que 17,5% da população seja acometido por infertilidade. Então, é um público alto, né? E em relação ao sexo, né, apesar da mulher sempre trazer mais demandas que o homem, mas isso é em todas as áreas da saúde, a gente observa que o homem é um pouquinho mais omisso em relação à própria saúde. Mesmo assim, a prevalência por sexo ela é igual. Cerca de 35% da infertilidade é considerada de ordem feminina, 35% da infertilidade por problemas masculinos, 10%, 20% dessa prevalência são pelos dois, então assim, problemas nos dois. E os outros 10% a gente considera como isca, que é quando a infertilidade não tem uma causa aparente. A gente não consegue identificar com exames de rastreamento por que surgiu essa infertilidade. Além disso, doutor Márcio, eu não frisei, mas a infertilidade ela é diferente da esterilidade. A esterilidade é quando a pessoa já tem um problema definido, orgânico de saúde, né, relacionado à fertilidade. Então, uma pessoa que fez uma esterilização cirúrgica, por exemplo, fez um procedimento de vasectomia ou uma laqueadura de trompas, ela já vai ser considerada estéril, né? Ela já teve uma modificação ali orgânica que gerou a esterilidade. E, por exemplo, uma pessoa que tem uma síndrome congênita, que não formou útero, ou que não formou ovários, ou que então não conseguiu desenvolver adequadamente, ou não produz espermas, né? Então, essa pessoa que não tem testículo, essa pessoa ela tem alterações estruturais que já é considerado como estéril. A infertilidade, ela já parte, assim, de um casal saudável, que aí começa a ter uma dificuldade. Pode ser sim que um dos casais seja estéril, mas geralmente a infertilidade ela é mais fácil de ter um sucesso, assim, porque ela não tem um problema só aparente, né? A gente ainda vai investigar para ver se isso é um problema ou não. E nessa investigação, assim, quais são as causas mais frequentes de infertilidade, tanto masculina quanto feminina? Uma das grandes causas de infertilidade relacionada ao sexo masculino é a questão da presença de varicocele, né, que são aquelas varizes próximas ao testículo, né? Então, o testículo masculino, ele é feito para ser colocado dentro do escroto, que é aquele saquinho fora do abdômen, já para ser uma região mais fria, né, de intensa produção de espermas. E aí, quando existe alguma alteração na temperatura daquele ambiente, pode também alterar a fertilidade. Então, por exemplo, a varicocele, como ela tem mais vasos ali circulando, ela acaba aumentando a temperatura normal do testículo e está muito relacionada à infertilidade masculina. Outras causas também podem estar relacionadas com a baixa produção de testosterona. E na mulher, em contrapartida, né, a principal causa hoje que a gente tem visto é a endometriose, tá? Porque é quando um tecido que normalmente deveria estar dentro do útero, ele sai, então ele gera inflamações em todas aquelas estruturas que é acometida, né? Geralmente o ovário, podendo gerar um cisto de endometrioma, ou então dentro do próprio útero, gerando adenomiose. Então, uma das principais causas é essa. E todas as causas femininas relacionadas também aos ciclos regulares menstruais. Por exemplo, mulher que ela não tem a menstruação regular, significa que provavelmente ela também não está ovulando. E aí entra aquela temática que o senhor já abordou no seu Café com Saúde, que foi a SOP, né? A Síndrome dos Ovários Policistos, em que a mulher ela é caracterizada por ter alterações hormonais e ao mesmo tempo ter ciclos ovulatórios sem ovulação. Então, ela pode ter uma menstruação, mas não garante que ela tenha uma ovulação, certo? Mas tem várias causas, né? Inclusive causas infecciosas, como sífilis, a doença inflamatória pélvica, às vezes até uma vaginose pode estar dificultando essa fertilidade, infecções urinárias no iniciozinho da concepção, porque aí acaba que afeta, o bebezinho não consegue implantar, né, o feto. E aí
pode ter dificuldades relacionadas a isso. Certo, ok. No homem, de uma forma geral, então seria a questão dessa dilatação das veias, né, que é a varicocele, e a questão em relação à própria produção dos espermatozoides. Então, isso é o que seria mais frequente, né? Isso. E, assim, alguns homens, né, é uma coisa que eles se preocupam, e até eu pego, às vezes, recente, teve um problema, um acidente, perdeu um testículo, né? Aí ele diz, doutor, e aí agora, para ter menino? Ainda existe a condição, né, pelo outro testículo, né, viável. É uma das coisas que fica, é uma das preocupações que às vezes eu já peguei e já percebo, né, a gente orienta, não, rapaz, você tem um outro testículo, dá pra fazer, né, desde que tenha a viabilidade da quantidade, né, e na viabilidade, né, sejam testículos viáveis, não é isso? Isso, aí também a gente ressalta, né, a questão do espermograma, da qualidade desses espermas. Às vezes há condições no dia a dia que geram uma dificuldade porque o esperma que está sendo produzido ali, os espermatozoides, vem um pouquinho de alterações. E a gente consegue identificar isso por meio do espermograma. Então, um dos grandes exames para avaliação de infertilidade masculina é a questão da realização do espermograma. Por exemplo, um paciente que é caminhoneiro, né, ele passa várias horas ali sentado e ali aquela região esquenta muito, então é mais fácil ele ter problema de fertilidade porque ele tem muitas horas ali com a temperatura acima do normal, né? Um ciclista ele pode ter um pouco mais de dificuldade também relacionada a isso, mas às vezes só a mudança desse fator gera, né, gametas mais saudáveis, né? Então, às vezes há mudanças do espermograma quando o paciente começa a ter uns hábitos voltados para manter a temperatura mais próxima do normal e também para a saúde dos gametas, por exemplo, a suplementação nutricional. Às vezes a pessoa não toma ou toma alguma medicação que afeta a produção e aí naquele período a gente tem que identificar e afastar o uso ou modificar, né? Uma das medicações bastante comum é o uso da simvastatina. A simvastatina ela pode interferir no mecanismo da produção da coenzima, e a coenzima Q10, e ela é uma das substâncias bastante utilizada, né, no espermatozoide. Né? Ele tem uma grande mitocôndriazinha na cabecinha dele para funcionar. E aí, quando tem essa dificuldade, os espermas eles podem ter menos mobilidade e tudo. Então, a gente tem que estar atento a essas questões, assim, o que é que dá para mudar para melhorar esse espermograma? Certo, ok. E o que fazer, doutor, para prevenir? Tem como prevenir a infertilidade? Pronto, tem sim, né? A gente manter bons hábitos de saúde já vai melhorar bastante a nossa fertilidade, né? Como eu disse. Precisa de 3 fatores: gametas de qualidade, a concepção e uma boa morada, né, para esse embrião ser concebido, ser mantido ao longo da gestação. Então, se a gente tem uma alimentação adequada, se a gente tem um hábito regular de sono, por exemplo, né, uma das grandes dificuldades hoje é ter uma regulação de sono adequada, porque isso interfere na nossa produção hormonal, na cascata de produção hormonal do cortisol, dos hormônios da tireoide, e isso pode também prejudicar, gerando uma baixa produção de progesterona na mulher, pode ajudar o aumento de estrogênio no corpo da mulher. Então, assim, se preocupar em ter uma rotina mais disciplinada, principalmente quando a gente faz o planejamento familiar, tem o desejo de constituir uma família, então talvez modificar padrões para a gente poder gerar bebês saudáveis, né? Já vai contribuir para uma melhora da fertilidade do casal. Então, assim, focar na alimentação, no sono, na questão do sono, tentar dormir cedo, acordar sempre no mesmo horário para ter um padrão hormonal adequado. Suplementar o que está faltando, se tem uma anemia, tratar, se tem alguma infecção ativa, uma vaginose, uma sífilis foi identificada, tratar também antes de gerar o bebê, né? E aí por isso que é tão importante também a gente fazer o planejamento familiar, certo? Então,
Só focar no planejamento familiar, no preparo corporal e pesquisar precocemente com o auxílio de médicos, né, e outros profissionais as causas de infertilidade. Quando você perceber que não está conseguindo gerar, mesmo sem usar nenhum contraceptivo, é importante também procurar investigar. Ótimo, excelente. E no caso de diagnosticando isso aí, a infertilidade, existem os tratamentos oferecidos, quais opções que tem hoje disponível na área médica para poder o casal conseguir o tão sonhado bebê, né? O tão sonhado, essa fertilização? Então, né, hoje em dia a gente tem solução, digamos, para tudo, né? Menos para a morte. Então, identificando a causa da infertilidade, que inclusive pode ser mais de uma, né? A gente vai tratar de acordo com essas causas. Se for uma varicocele, fazer a correção cirúrgica para ver se melhora o espermograma. Se são os hábitos de vida, melhorar os hábitos de vida. Se existe uma endometriose, né, ativa, tentar manter um padrão menos inflamatório, né, assim, com uma boa alimentação, acompanhamento multiprofissional, tentar fazer um controle do estresse também, que às vezes está interferindo nessa fertilidade do casal. Tanto que uma frase bem comum é assim: quando você relaxar, você engravida, né? Porque realmente o estresse, aquela expectativa, né, ela vai gerando incômodo e vai afetando, inclusive, na relação do casal. Além disso, né, quando a gente identifica, foi um problema de produção de gameta, né, hoje em dia a gente tem as fertilizações in vitro, né, que pode ser com doação de gametas também, quando a gente identifica que o homem não produz um gameta, então existe doação de espermas, a gente pode fazer um rastreamento de características, né, similares àquele padrão do homem, para tentar suprir, né, e gerar uma concepção com um gameta mais saudável, de um doador. Temos também a doação, congelação de óvulos. Às vezes a mulher vai passar por um procedimento, vai passar um período que não vai poder engravidar e já está numa idade mais avançada, ela pode resolver congelar os seus óvulos e depois fazer uma fertilização in vitro com eles, né? Temos também a própria fertilização in vitro, né? Que tem várias formas de fazer, mas geralmente no período em que a mulher está ovulando, a gente insere de alguma forma aquele espermatozoide e faz a fertilização in vitro e depois seleciona esses embriões saudáveis, né, e quantidade que o casal deseja, porque às vezes gera mais que um embrião, e coloca de volta, né, dentro do útero da mulher. Lembrando que a fertilização in vitro, ela depende que a mulher também tenha um perfil corporal saudável, porque já pensou, você gasta muito, um procedimento muito oneroso, coloca lá o embrião e ele não pega, né? Porque isso também não é difícil de acontecer. Então, para garantir uma boa fertilização in vitro, a mulher também tem que estar atenta a um bom desenvolvimento corporal, né? Com a nutrição adequada, com o útero bom também para isso. E sanar qualquer dificuldade que possa ter tido previamente relacionado à saúde dela. Saúde dela, né? Excelente, muito bom, doutora. Assim, acho que você mais uma vez brilhante, né? Dando todas assim, essas orientações, sabe? Fico lisonjeado com a sua presença aqui no programa com a gente, né? Assim, o programa Café com Saúde é um programa que procura trazer essas informações diárias para nossos ouvintes, né? Isso aqui, você não sabe, é um fator de muitas dúvidas e muitos anseios. Eu sei que com certeza aí, do outro ladinho do rádio, nas redes sociais, tem alguém que sofre hoje com esse problema de infertilidade e que às vezes quer uma orientação médica e não tem essa orientação. Então, assim, o que foi falado aqui é de suma importância, né, para a população em geral, não só de Acaraú, mas todo o Baixo Vale Acaraú. É um grande prazer tê-lo aqui novamente com a gente, ajudando, contribuindo para esse saber médico chegar mais longe, né, aos nossos amigos ouvintes.
E no caso do paciente que queira ter o prazer de ter uma consulta de qualidade com a doutora Janiele Mota, ele encontra onde? A gente pode me encontrar na Endocentro toda segunda-feira, tá certo? A gente pode inclusive fazer o planejamento familiar, ou investigar uma possível infertilidade e outros problemas também. Então, sempre que precisarem, estou aqui, tá certo? Toda segunda-feira, colaborando com o Dr. Márcio Rony aqui na Endocentro. Excelente, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Deixe suas considerações finais, se quiser falar alguma coisa a mais, tá certo? Quero, sim. Eu acho importante reforçar, que a questão da infertilidade, ela pode gerar um abalo no relacionamento do casal, né? Às vezes isso gera até um luto, gera muita expectativa, quando o casal se vê saudável e pretende ter filhos, né? Então isso pode gerar muito sentimento de desesperança. Então é importante fazer um acompanhamento multiprofissional, com orientação, com psicoterapia. Às vezes precisa estar com a constituição física mais saudável, precisa verificar se não tem carência de algum nutriente. Então, a orientação nutricional também ajuda muito na questão da fertilidade. A atividade física regular também, porque a atividade física hoje, ela também gera uma desintoxicação corporal, né? Ela gera uma melhor circulação. Então, para o nosso corpo também, naquela parte reprodutiva, também vai estar circulando melhor a partir da atividade física. Então, você pode também estar procurando ajuda com um educador físico profissional. Então, assim, tem toda essa questão multiprofissional envolvida no acompanhamento da infertilidade, né? E, assim, procurar realmente fazer a nossa parte, né? Às vezes a gente fica ali, sabe, hoje, a partir de hoje, você sabe que você tentou por 12 meses, né? E não conseguiu gerar uma gravidez, e sem usar nenhum contraceptivo, nenhum método, nem físico, nem químico contraceptivo. Então, se tem a possibilidade daquela infertilidade, por que não investigar, né? E às vezes isso gera até um luto para o casal, porque fica tentando, então todo mês gera aquela expectativa. Algumas mulheres se sentem muito frustradas, porque vem a menstruação no mês seguinte, não sabe se é bom, se é ruim, porque não gerou a gravidez. Então, por isso, precisa de toda essa assistência, esse cuidado com uma questão tão séria como essa. Ótimo, ótimo. Muito bom as suas orientações e suas considerações finais. Bom, amigos ouvintes, esse era o nosso tema de hoje do Café com Saúde. Agora vamos a um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com algumas considerações, nossos alôs especiais para os amigos que sempre estão aqui com a gente. E um forte abraço. Até daqui a pouco.